Vamos ter um momento de oração. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos dedicar esses próximos minutos a ouvir a Tua palavra, a sermos desafiados por ela. Queremos, ó Deus, neste momento, buscar a Tua face, pedindo para que o Senhor abra nossos corações de uma forma especial. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Ó Deus, que saiamos daqui mais crentes do que quando aqui entramos. Abençoa aqueles que estão acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, pelas redes sociais, para que a Tua palavra, chegando aos corações, também os transforme e também, Senhor, sejam moldados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga amém, Jesus. Amém. Era ano de 1517. O mundo estava mergulhado em densas trevas. Quando se falava dessa época, a história se refere a um tempo de trevas. Trevas espirituais, trevas sociais. E havia quem se aproveitava deste momento para exercer influência. E neste exercício de influência religiosa surgiram os primeiros conceitos de mercantilismo da fé, de venda de espaço no céu, de venda da salvação. E havia um homem que era o marqueteiro deste movimento de religião, chamado Tetzel. Tetzel se aproximava da Alemanha, de Wittenberg, para fazer as campanhas. E uma das campanhas que eles faziam era a respeito do lugar chamado purgatório. Eles diziam o seguinte, inclusive cantavam uma pequena música que dizia o seguinte, que quando uma moeda caísse no fundo da caixa, uma alma seria salva e iria para o céu. Então que os parentes que tivessem pessoas que faleceram, trouxessem suas ofertas para salvar as almas dos perdidos. E foi neste contexto que, muito irritado, este homem, movido por Deus, chamado Martinho Lutero, que tinha um temperamento forte, que era bravo mesmo, foi neste contexto que ele fixou as 95 teses, dizendo, em resumo, as 5 solas da Reforma Protestante: só a fé, só a graça, só a Escritura, somente Cristo e só a Deus glória. E quando chega na manhã do dia 31 de outubro de 1517, explode a Reforma Protestante e dali para frente a Bíblia foi traduzida, cânticos foram traduzidos, igrejas foram sendo implantadas, pregações que há muito tempo não aconteciam, pregação expositiva da palavra de Deus começaram a acontecer e surge então o que nós chamamos de a reforma evangélica ou a reforma protestante do século XVI. Das 5 solas, eu quero hoje separar uma delas para falar sobre o solo Christus, a suficiência de Cristo. E eu chamo você para ler comigo Colossenses capítulo 2. Colossenses é a epístola mais cristocêntrica da Bíblia Sagrada. E o capítulo 2 é o auge deste Cristo no centro, e, portanto, eu posso dizer, talvez este capítulo é o capítulo mais rico sobre a pessoa, a obra e riqueza de Cristo. Diz assim o texto: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo,
contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, o dia de festa, o lua nova, os sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se ainda fosseis do mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Era ano de 1940 e um filósofo convertido ao Evangelho, que depois também se torna escritor, se torna pregador, pregando o Evangelho, escrevendo sobre o Evangelho. Ele escreve um livro, o C.S. Lewis, conhecido como C.S. Lewis. Ele escreve um livro que achei interessante, ganhei há pouco tempo dos meus filhos. Este livro, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Não se assuste com o título. É um livro que eu diria, todo irmão ou irmã que quer conhecer melhor o tema da batalha espiritual deveria lê-lo, para entender onde estão as principais artimanhas de Satanás em tentar desviar um cristão sutilmente do Evangelho, mesmo estando no Evangelho. E é interessante que numa destas cartas, que um dos personagens aqui é um demônio velho, ensinando o seu sobrinho chamado Vermelhinho a essas artimanhas para seduzir pessoas para o caminho do inferno de uma forma muito sutil. E este Maldonado, que é assim o nome deste mais velho, vai orientando o seu sobrinho. E chega numa das cartas, ele diz as seguintes frases: o verdadeiro problema dessas companhias com as quais o meu paciente convive, falando de alguém que ele está tentando seduzir, é que elas são simplesmente cristãs e adotam o cristianismo puro e simples. E isso para nós é um problema, ele dizendo para o seu sobrinho. O que desejamos, se os seres humanos tiverem que se tornar cristãos, é mantê-los no estado mental
que chamei de cristianismo e aí 3 pontos, isto é, cristianismo e mais alguma coisa. Aí ele pergunta para o sobrinho, você entendeu? Por exemplo, assim, cristianismo é a crise, cristianismo é a nova psicologia, cristianismo é a nova ordem mundial, cristianismo é o mercantilismo da fé, cristianismo é a pesquisa psíquica, cristianismo é vegetarianismo, cristianismo é a reforma ortográfica e assim por diante, para que as pessoas não tenham mais o cristianismo simples, cristianismo puro e simples. E aí ele diz, substitua a própria fé dessas pessoas por uma moda, um colorido cristão, trabalhe em cima do horror que elas sentem à mesmice, às mesmas coisas. Sendo assim, elas continuam cristãs, mas vão se desviando do cristianismo puro e simples. Eu tenho a impressão, se eu não lesse que era 1940, eu teria a impressão que ele estava escrevendo ontem isso aqui, para a igreja de hoje, para o meio cristão do nosso tempo. Ele diz, já que não podemos impedir que pessoas se tornem cristãs, vamos envolvê-las num cristianismo misturado com mais alguma coisa. Estamos cada vez num cristianismo mais distante do cristianismo puro e simples. E, pior que isso, estamos ficando distantes do Cristo puro e simples. Cada vez mais se incrementam a salvação, como, por exemplo, Cristo e mais a lei para alguém ser salvo. Ou então Cristo mais os predicados morais. Cristo mais um esforço humano para herdar a vida eterna. Ou então Cristo e mais um conhecimento oculto que ainda não está revelado. Descobrir, aí sim, você tem um grau maior de santidade. Ou então Cristo e mais uma moda religiosa. Este era o problema principal da igreja de Colossos, a qual Paulo escreve a epístola que nós lemos. Cristo insuficiente. Eles achavam assim, e toda a igreja estava dividida em 4 partidos, cada um deles dizia, nós precisamos para ser salvos de Cristo e mais um conhecimento chamado gnosticismo, que daqui a pouco eu já explico. Outros diziam, Cristo mais a lei de Moisés. O terceiro grupo, Cristo mais um sincretismo, um misticismo religioso. Outro grupo dizia, nós precisamos de Cristo e mais o asceticismo. Também já explico, cada grupo então dizia, nós não temos a suficiência de Cristo. Precisamos de um adereço a mais, de um elemento a mais, senão não vamos ter um cristianismo ideal e, pior que isso, não teremos a salvação. Cada um desses grupos apresentava uma ameaça à suficiência de Cristo. E eu quero dividir esta mensagem em 3 partes. A primeira dela falando sobre a suficiência de Cristo ameaçada. Em primeiro lugar, no versículo 8, ela é ameaçada na igreja pelo gnosticismo, a ameaça do gnosticismo. Versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. A filosofia em si é uma bênção e ela pode ser muito útil em qualquer área da vida, inclusive junto à teologia, inclusive para a vida cristã. Mas quando Paulo se refere aqui à filosofia, está falando ao pensamento filosófico desse grupo chamado gnosticistas. E para que você entenda melhor, é uma seita que ficou entre os cristãos, na igreja cristã, durante aproximadamente os próximos 150 anos da era cristã, desde a morte de Cristo.
E quando o Paulo fala, ninguém vos venha enredar, está falando, na tradução do grego, ninguém venha roubar ou sequestrar o pensamento, a mente de vocês, a mente cristã de vocês. O gnosticismo tinha muitas formas diferentes de pensar, mas duas que frontalmente contaminaram a igreja de Colossos era, a primeira delas, a divindade fraccionada de Deus em partículas. Isto é, Deus é assim, eles pensavam, como os filósofos da época também ensinaram, que Deus está um pouquinho lá naquela planta, Ele está um pouquinho no vento aqui, Ele está um pouquinho lá no mar. Talvez você já tenha ouvido aquelas pessoas assim, sabe, meio zen, dizerem assim, Deus está na folha da árvore que o vento bateu e se mexeu. Ou então Deus está na água do rio que correu fria e tal. Parece bonito, só não é verdadeiro. Aí, eles ensinavam isso, de que partes de Deus estavam nas pessoas, uma parte com você, outra parte com você, uma parte com os anjos. E eles vieram trazendo isso da sua religião, que era apelidado os rudimentos do mundo, quer dizer, os espíritos que controlam as forças da natureza, principalmente da água, do fogo, do vento, da terra. E o apóstolo Paulo dá uma resposta a esse grupo. Veja comigo o versículo 9, falando de Cristo, portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia! Nele, em Cristo, está todo o ser de Deus. Deus não está dividido. Uma coisa é a natureza criada por Deus, a criatura, mas Deus não está dividido, espalhado, fraccionado em partículas. Em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Querido irmão, se você estiver em Cristo, você está com toda a plenitude de Deus. Você está em Cristo e está desfrutando de Deus. Eles achavam que tinham que ficar procurando Deus como um quebra-cabeças para montá-lo. Um segundo pensamento que vinha deste grupo e também afetava a igreja é que havia algum conhecimento escondido, não revelado, que eles chamavam de tesouro da sabedoria, os gnósticos. E eles diziam o seguinte: nós temos que encontrar um livro que está escondido em algum lugar, e eles tentavam fazer as excursões para tentar encontrar um tal livro que eles diziam é o tesouro da sabedoria. Quem encontrá-lo e lê-lo vai então se tornar mais próximo de Deus, vai passar para um segundo estágio. Quem encontrasse esse livro, então, seria a maior revelação para a sua vida. Alguns resquícios deste pensamento entre cristãos ainda hoje. Alguns pensam, eu preciso encontrar algo mais. Além de Cristo, do cristianismo puro e simples, e além do Cristo puro e simples, eu preciso encontrar alguma coisa a mais. Lembro-me de ter conversado com um irmão, que eu fui pastor dele há muitos anos atrás. Depois o encontrei numa determinada tarde, sentamos juntos, tomamos um café. Era um homem muito sério naquilo que fazia, inclusive na fé, no cristianismo, na caminhada com Deus, no evangelismo. Mas ele disse para mim: pastor Copesco, eu tenho um negócio para te falar. Olha, eu fiz um seminário de 3 dias, num final de semana, sexta, sábado e domingo. Olha, que mudou minha vida. O que aconteceu para trás? E aí eu subentendi, inclusive o tempo que desfrutamos juntos da fé e da caminhada com Deus, não vale mais nada, porque agora sim eu encontrei o que eu precisava. Agora, nova criatura, novo homem, firme com Deus. Agora não tem mais, não peco mais. Eu pensei, esse cara já está um passo do céu, né? Se eu der um empurrão aqui, ele já lá para o outro lado, né? Muito santo. Mas daí passou um tempo, eu encontrei ele novamente, e ele disse: aquela vez que eu te falei
Mesmo assim, depois eu dei umas tropeçadas, sabe? Acabei até me afastando da igreja. Mas aí, eu fiz um seminário de uma semana, lá na cidade tal, lugar tal, que você entra lá e tal, e faz um seminário que é uma coisa fabulosa. Você fica uma semana sem falar nada, só ouvindo e tal. Eu saí de lá, agora sim transformado. Agora é para valer. Mais uma vez que eu o vi, e ele estava bem desanimado e abatido. Estava indo mal nos negócios, e daí ele disse assim, mesmo assim o de uma semana ainda, sabe, mas eu estou pesquisando um nos Estados Unidos, que é um mês inteiro recluso, aí sim eu sei que vou sair de lá na presença de Deus. Querido irmão, querida irmã, tem uns infelizes que mesmo que fiquem o resto da vida no mosteiro, não vão criar juízo, porque não se encontraram com o Cristo suficiente para a sua vida. Cristo é suficiente, esteja em Cristo. Cristo não lhes é suficiente. Aí precisam de um conhecimento a mais, uma revelação a mais, um segredo a mais. E Paulo dá a resposta. Veja comigo os versículos 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Aí os gnósticos entenderam, bom, agora entendi. A gente vai ter a forte convicção, a riqueza do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Cristo. Encontrou Cristo, encontrou o tal tesouro que estava precisando encontrar. Versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Encontrou Cristo, encontrou todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Aqui está a resposta para o primeiro grupo que dizia, precisamos de Deus e um conhecimento a mais. Um segundo grupo era a ameaça do legalismo dentro da igreja. Veja comigo os versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, o dia de festa, ou o dia de lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não esqueça essas duas palavras, sombra e corpo. Um dos dilemas dos cristãos do primeiro século era justamente esse. De que forma nós vamos ser salvos? Tem a lei de Moisés, tem os mandamentos da lei, tem a lei moral, a lei cerimonial, e aqui está a graça, e aqui está a obra de Cristo. Será que só isso aqui vai salvar? Será que a gente não precisa de um pouco disso aqui também? Quem sabe para agradar mais a Deus? Um dos dilemas de muitos cristãos hoje não é mais com relação à lei de Moisés, a circuncisão, o guardar o sábado, o olho por olho, dente por dente, o matar aqueles que cometem pecados morais apedrejados publicamente, ou então abster-se de certos tipos de alimento e certos tipos de carne, ou então decorar as orações para fazer nas praças, e assim por diante. Esse mesmo dilema continua entre as pessoas que querem, de uma forma, dizerem para Deus, Senhor, a tua obra na cruz do Calvário é tão gratuita, é tão fácil de ter o meu encontro com Cristo. Será que eu não posso te agradar um pouco mais ainda, com alguma recompensa da lei, aqui para te ajudar, Senhor, para eu mostrar para o Senhor que eu estou mais interessado ainda na obra da cruz. E Paulo usa aqui a figura que era muito comum e as pessoas entendiam plenamente o que ele estava falando, fazendo menção ao corpo e sombra, obra de Platão, seu livro A República, que estava circulando naquela época, e havia um capítulo do livro que dizia o seguinte, que vários homens estavam fechados e acorrentados numa caverna. E aí esses homens acorrentados só conseguiam olhar para um paredão
Atrás, vindo de trás de cada um deles, havia uma fresta que projetava um facho de luz para dentro da caverna, mas eles não olhavam para trás. Eles só olhavam na frente, no paredão, e as sombras que eles faziam com as mãos, com a cabeça, brincando com as sombras projetadas pela luz, eles passavam a vida e se alegravam com as sombras, brincando com as sombras, e assim por diante. E conta o Platão que um desses fugiu, quebrou a corrente, fugiu, encontrou o facho de luz, foi para fora, e dali um dia ele voltou e disse para todos os outros, ele disse assim, olha, vocês precisam encontrar o que eu encontrei. Vocês precisam vir por aquele facho de luz e a gente vai sair para lá e vocês vão encontrar pessoas sorrindo, vocês vão encontrar rios, vocês vão encontrar flores, folhas, vocês vão encontrar tanta coisa bonita e vocês vão descobrir que não existe mais sombra, que a gente vai se alegrar com o nosso corpo. Sabe o que fizeram? Mataram ele a pauladas, acharam que ele estava louco. E Paulo usa neste texto esta comparação para dizer, a sombra é a lei, o corpo é Cristo. Se você está em Cristo, você não precisa mais das sombras na parede, você já está em Cristo, você já está no Senhor. As sombras foram para indicar alguma direção do que seria o tempo da graça, mas se você está em Cristo, você tem o corpo, não precisa das sombras. E aí imagino que este grupo tenha entendido, agora sim, nós sabemos, é só Jesus. Mas aí vem o outro grupo, que é uma ameaça também à suficiência de Cristo. O grupo dos sincretistas, ou alguns chamam de os místicos ou misticistas, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Uma entrega ao misticismo, a supervalorização do sobrenatural. E por que não dizer, nós temos este problema hoje, também no cristianismo que nós vivemos. Em alguns grupos, uma supervalorização do sobrenatural. Eu quero te dizer uma coisa, Deus trabalha com naturalidade e Deus trabalha no sobrenatural também. Então, quando Deus está trabalhando de uma forma natural, convertendo pessoas através do ensino da Bíblia, do discipulado, é Deus trabalhando. Se algumas coisas sobrenaturais acontecem, glória a Deus, é Deus trabalhando também. Mas esse grupo entendia que a ação de Deus só era sobrenatural. E é tão difícil você tentar dialogar com pessoas que têm essa ideia de que Deus só age naquilo que é o sobrenatural. E se não for daquela forma, não é Deus. Lembro-me de uma irmã, muitos anos atrás, eu era pastor novo, e só ficava ouvindo assim, e às vezes eu não tinha nem resposta para... mas ela aconselhando outra irmã assim, e o marido da outra irmã não era crente e andava pelas bagunças da vida. E aí ela aconselhou assim, ela dizendo, pastor, eu estou aconselhando ela aqui, para ela fazer o seguinte, pegar as cuecas do marido e ungir com óleo. Unge com óleo, né? E o problema vai desaparecer. Deus vai dar vitória, né? Eu fiquei esses dias lembrando disso, eu pensei, eu já sei o que os caras estão querendo fazer com o dinheiro na cueca, lá da política, lá de Brasília. Estão ungindo. Mas outra dizendo assim, unge os cigarros do seu marido, ele vai parar de fumar. Ou então,
Olha, você não teve a vitória nesse problema tal ainda, porque você precisa trazer um vidrinho de água do Rio Jordão. Encomenda lá a água do Rio Jordão, é essa água que vai resolver o seu problema. E assim por diante. Tantas místicas que existem hoje que fazem até inveja ao que foi a idolatria da Idade Média. Além das manias, o misticismo traz alguns problemas para o cristianismo. Por exemplo, um dos problemas que trazia para a igreja de Colossos: ninguém se faça árbitro. Era o problema da arrogância. Os superespirituais passam a ser juízes da igreja. Esse é um problema, né? Lembro-me da história daquele crentão fazendeiro, muito crentão, mandão, né? Aí ele viajou para longe e quando ele voltou, o seu funcionário, o João, foi buscá-lo de charrete na ferroviária. Aí ele desceu com as malas, chapéu, paletó, tal, e o seu João ali colocou as malas e tal. E ele: como é que foi na minha ausência? O seu João disse: duas coisas para te contar, irmão. A sua ausência teve um vendaval, destelhou casas, derrubou postes, derrubou árvores, estragou a plantação, morreu gado. E aí, fazendeiro já de dedo em riste disse: é o castigo de Deus. É o castigo de Deus sobre essa cidade, é o castigo de Deus sobre os nossos vizinhos idólatras, é o castigo de Deus sobre os perversos, é o castigo de Deus sobre os incrédulos. E qual é a outra coisa que você tem a me falar? A outra coisa, seu João, é que a sua casa foi derrubada. Ele parou e disse: são os desígnios eternos de Deus. Entendeu? Os superespirituais, às vezes, são os juízes. Eles que comandam o que Deus está fazendo com a intenção que Deus fez. O outro problema é o problema da idolatria. Versículo 18, culto aos anjos. Os sincretistas, esse grupo, eles ensinavam o seguinte, que os cristãos precisavam primeiro falar com os anjos, para os anjos falarem com Deus. Sabe por quê? Deus está muito ocupado com muitas outras coisas. Então, fale com os anjos, eles fazem a ponte, falam com Deus. E aí, eles começavam a orar aos anjos, começavam a idolatrar os anjos, começavam a dar nomes aos anjos, começavam a pregar sobre a ação dos anjos, ou começavam também a adorar os anjos. Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9, João cai com o rosto em terra, maravilhado com aquilo que Deus está fazendo na revelação dos últimos capítulos de Apocalipse, e ele cai com o rosto em terra para adorar o anjo que lhe revela. E o anjo diz: não fica em pé, adora somente a Deus. Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são criaturas de Deus enviados para nos ajudar, nunca para serem adorados. Mas infelizmente hoje existem cânticos para os anjos, sabia disso? Igrejas inteiras cantando que o anjo vai vir com a bandeja, o anjo vai vir com a chave, o anjo vai vir, que mais? Com a espada. E tem até uma igreja, o nome da igreja é Puleiro dos Anjos. Puleiro dos Anjos. E pasmem, já existem pastores que oram a anjos e ensinam os crentes a orar para os anjos. Você pede para o anjo, ele vai e resolve. Esse é um outro problema desse grupo místico na igreja. Também o problema da deformidade espiritual da igreja. E Paulo fala sobre isso, referindo-se a este grupo. Versículo 19, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, crescem o crescimento que procede de Deus. Em outras palavras, Cristo é o cabeça,
Mas se o corpo está deformado, não segura a cabeça como o lugar da cabeça. Então, é como se fosse um corpo deformado em que a cabeça tentasse se sustentar. Também, por último, a ameaça do ascetismo. Versículos 20 a 23, trata-se daquele tipo de religiosidade do não. Não pode, não faça, não coma, não convém, não é bom, pare de fazer isso, pare de comer aquilo ou aquilo outro. O ascetismo produz escravidão. Versículo 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, e mais uma vez ele faz menção a esta ideologia de que os espíritos da natureza estavam dirigindo o mundo, os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais, e aí tem a ver com a palavra escravidão, a ordenanças. Escute isso. Quando Cristo foi para a cruz do Calvário, ele levou para o Calvário a lista dos nossos pecados, não esqueça isso, e levou para o Calvário também a lista de todas as leis que regiam estes pecados que cometemos. Então ele crucifica no Calvário, ele resolve no Calvário o problema do pecado e o problema da culpa. Então nós não devemos nos escravizar, é o que o texto está dizendo. O ascetismo também proíbe o que Deus não proíbe. Versículo 22, segundo os preceitos e doutrinas de quem? De Deus, não, dos homens. Dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Já viu pessoas que dizem assim, olha, em nome da espiritualidade, você tem que parar de fazer isso ou tem que parar de comer aquilo. Até coisas simples, da mesa do brasileiro, do dia a dia. Ouvi uma irmã dizendo, parei de tomar Coca-Cola para agradar a Deus. Na verdade é bom, está fazendo bem para a saúde dela, né? Lógico. Mas uma outra senhora disse assim, eu passei a dormir de roupas longas, apertadas, porque o anjo visita os cristãos e eu não posso dormir de qualquer forma. Então ela dormia com as roupas apertadas, roupa de sair e tal. E era uma senhora nova de idade. E o esposo dela não era crente. O esposo dela era um cara, era dono de uma academia. Eu ficava pensando, isso aí vai dar cacaca lá na frente. É uma porta aberta para o inimigo, esse tipo de legalismo, esse tipo de ascetismo. Há quem diga, eu não vou casar para agradar a Deus. Você pode até dizer, eu não vou casar porque é uma opção minha. Mas não diga que com isso está agradando a Deus. Não proíba o que Deus não está proibindo. Não diga não para aquilo que Deus não diz não. Não diga sim para aquilo que Deus não disse sim. Terceiro problema do ascetismo, ele valoriza a aparência em detrimento à essência. Versículo 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade. De rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Isto é, não tem valor nenhum para frear os impulsos mais internos do coração. Apenas a aparência, mas não a essência. E aí, essa questão do Cristo insuficiente, ameaçado, é tratada. E aí, eu quero te falar sobre a suficiência de Cristo evidenciada, e eu quero ser rápido aqui. Primeiro, ela é evidenciada na obra transformadora de Cristo. Versículo 11, falando sobre a circuncisão do coração. Cristo é suficiente para transformar o interior. O judeu era muito preocupado com o externo. E Jesus disse,
existe uma circuncisão interna aqui no coração. E Cristo é suficiente para ela. Também, ela é evidenciada, a suficiência de Cristo, na identificação do Cristo com o crente. Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Parece estranho que você que nasceu 2000 anos depois de Jesus ter sido morto, sepultado, ressuscitado, esteja incluso na morte e na ressurreição de Cristo. Sabe por quê? Porque a obra salvadora de Cristo não tem linha do tempo. Não tem linha do tempo. Você que se converte hoje, você é incluso na morte de Cristo, na crucificação de Cristo e na ressurreição de Cristo. E Paulo faz ainda menção ao batismo, dizendo que este acaba sendo a inclusão, o verdadeiro batismo. A palavra batismo não veio do meio religioso, ela se tornou do meio religioso do primeiro século em diante, mas ela veio do meio artesanal. Era a ideia seguinte: união sem volta. Quando se fala hoje de batismo por um crente, ele pensa no ritual, só no ritual, né? Batismo, um ritual. Mas, quando se falava para os primeiros cristãos, eles sabiam, é a união com Cristo sem volta. Batismo com o Espírito Santo, união com o Espírito Santo sem volta. Une para sempre. Por exemplo, se você mistura água e óleo, você consegue depois ir lá com jeitinho e desmisturar. Separar a água, o óleo. Mas se você mistura água com óleo, água com álcool, não tem mais como separar. Era essa a ideia, junto para sempre. Cristo é suficiente para quem está unido com Ele. Aleluia, amém? Una-se a Cristo sem volta. Ele é suficiente. Também a suficiência de Cristo é evidenciada no perdão dos pecados, versículo 13. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Cristo é suficiente para perdoar. E o perdão de pecados é mais uma evidência da suficiência de Cristo. Você não precisa de Cristo e mais uma penitência. Você não precisa de Cristo e mais uma autoflagelação para resolver o problema dos pecados. Você não precisa de Cristo e mais um fardo de culpa pelos pecados que cometeu. Você não precisa de Cristo e mais uma autopunição para resolver o problema do pecado. Você precisa só de Cristo, somente dele. Também é evidenciada pelo cancelamento de dívidas. Versículo 14, tanto cancelado o escrito de dívidas que era contra nós, encravando na cruz do Calvário. Escrito de dívidas, era a lista de acusações que um preso tinha, e quando ele ia para a cruz dos romanos, aquela plaqueta ia em cima da sua cabeça, dizendo qual era a acusação. Por exemplo, quando Cristo morreu, o que estava escrito lá? Rei dos judeus, era acusação, usurpação de reinado. E a Bíblia diz que quando Cristo vai para a cruz, ele anula o escrito de dívidas que era contra nós e o remove. A palavra removeu tem a ideia de quebrar e queimar. Então, Cristo, quando vai na cruz do Calvário, ele tira da nossa cruz, da nossa acusação, esta placa dizendo: você não tem mais esses pecados, você não está mais condenado, e ele pisa, ele queima para dizer: o problema do pecado na sua vida está tratado. E a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aleluia. Cristo é suficiente para nos justificar. Cristo é suficiente para quebrar e queimar a plaquinha. Também ela é evidenciada pelo triunfo, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs no desprezo, triunfando deles na cruz.
O triunfo era o cortejo dos vitoriosos de uma guerra. Eles entravam de volta na cidade, generais, soldados, reis, príncipes, dizendo: vencemos a batalha, lutamos e ganhamos. E vão trazendo o despojo, as riquezas que eram do inimigo. E também, a Bíblia diz, humilham o inimigo de forma pública. E é isso que acontece quando Jesus vai para a cruz do Calvário. Satanás pensa que ganhou a batalha e Jesus diz: eu ganhei a batalha. Terceiro dia, ele ressuscita trazendo os despojos da guerra. Aleluia! E humilha Satanás. Cristo perdoa, Cristo salva, Cristo justifica, Cristo triunfa contra o inimigo. De que você precisa? Só Cristo. Por isso, o solo Christus da Reforma Protestante. Jesus é tudo. Jesus é tudo para mim, como cantamos na semana passada, no meio da pregação. Por último, a suficiência de Cristo é expressada. Submetendo-se o cristão ao senhorio de Cristo, versículo 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. O Senhor. Quando você é submisso ao senhorio de Cristo, você está aceitando a suficiência de Cristo. No Novo Testamento, Jesus é chamado 22 vezes de Salvador, mas é chamado de 650 vezes Senhor. E há um detalhe: ele só é Salvador de quem ele é Senhor. Por isso, em todas as vezes, no Novo Testamento, você encontra a sequência: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sequência, nesse caso, fala da importância. Se Cristo é o Senhor, ele é suficiente. Andai nele, ainda no versículo 6. A palavra que aparece aqui é táxis no grego, é andar em ordem, a andada militar, a marcha militar, isto é, a disciplina do exército de Cristo. Se Cristo é Senhor da sua vida, você anda também com outros. Eis a importância da igreja, o andar na mesma ordem. Também ela é expressada quando o crente lança suas raízes em Cristo. Versículo 7, nele radicados, isto é, raízes em Cristo. Quando ele é suficiente para a sua vida, você lança raízes nele. Se lança as raízes nele, ele se torna suficiente. Uma árvore não precisa de nutriente nenhum que não venha pelas suas raízes. As raízes lhe são suficientes. Por isso esta palavra, radicados nele. Crescendo em Cristo, edificados, a outra palavra que aparece no versículo 7, que vem da arquitetura, o prédio erguido sobre um alicerce, e o alicerce é suficiente para manter a segurança da construção. E também, por último, intelectualizados em Cristo. E Paulo aqui usa duas palavras: instruídos nele, e firmados na fé, confirmados e instruídos. Essas duas palavras têm a ideia de instruídos em ensinar. O aluno está na aula amanhã, na faculdade, está aprendendo. Daqui 2 meses tem a prova, daí confirmados. Então essa é a ideia. Se você está em Cristo, você aprende, é provado e aprovado. Passou na prova. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Agora eu quero que você volte ao versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. E aí ele começa a falar da suficiência de Cristo. Esta palavra, quão grande luta, agona, delas procede a palavra agonia, diz respeito a um lutador que está lutando no último round. As forças já se foram, a concentração está indo embora, a luta está pesada, ele está apanhando um pouco, batendo um pouco, mas é o último round.
e ele concentra todas as forças na sua luta, porque ele precisa ganhar aquela luta para ganhar a sua honra naquela Olimpíada. Esse termo vem mais ou menos dessa época dos jogos lá dos gregos. E Paulo diz isso: eu estou nesta agonia de um lutador para ensinar para vocês a suficiência de Cristo. Querido irmão, querida irmã, a igreja do século 21 deve proclamar como Paulo, de forma agonizante, a suficiência de Cristo para um mundo que ou não conhece a Cristo ou conhece um Cristo diluído. É um desafio para nós, pastores, é um desafio para obreiros, é um desafio para a igreja ensinar: Cristo é suficiente. Amém? Fique em pé na presença do Senhor.